Afinal, quais são os 6 sinais de demência? Será que o esquecimento cotidiano, aquelas chaves que esquecemos onde colocamos, será que isso é um sinal de alerta para você? Além dos 6 sinais, vou trazer nesse vídeo aqui 7 dicas para combater esses sintomas. Quando estamos sob estresse, cansados ou talvez não tenhamos dormido o suficiente, podemos apresentar muitos sintomas da demência, mas isso não significa que realmente temos demência. É por isso que não podemos sair por aí afirmando que alguém tem demência. Afinal, esse diagnóstico precisa ser dado por um médico. Caso você apresente os 6 sintomas, não significa que você tem demência, ok? Mas serve de alerta para que você procure ajuda. Dito isso, é importante entender que esta condição envolve uma deterioração mental. O que geralmente ocorre é que certas partes do seu cérebro estão passando por um processo de atrofia, ou seja, estão diminuindo de tamanho. Especificamente, uma região chamada hipocampo. E esses são os primeiros indícios a serem observados. Você pode começar a ter dificuldades na organização e planejamento de tarefas, além de mudanças na sua personalidade. No entanto, é importante ressaltar que essas alterações de personalidade podem ocorrer por várias razões. Outro sinal inicial e interessante é a constipação. Vale ressaltar que ter constipação não significa necessariamente que você está desenvolvendo demência, mas é um dos primeiros sintomas a serem observados. Isso se deve à conexão entre o intestino e o cérebro. Seu intestino é, de certa forma, um segundo cérebro, pois contém mais fibras nervosas do que a sua coluna vertebral. Muitos problemas cognitivos podem, na verdade, ter origem no microbioma intestinal, onde essas bactérias produzem neurotransmissores. De fato, esses micro-organismos produzem mais serotonina do que o seu cérebro. Pessoas com Alzheimer ou Parkinson têm uma incidência significativamente maior de constipação do que aquelas sem essas doenças. Outro sintoma a ser observado é a disfunção sensorial, que pode incluir problemas com o olfato, paladar, audição, visão e até mesmo apetite. Todos esses podem ser alguns dos primeiros indícios de um declínio cognitivo. À medida que a condição progride, a capacidade de focar e a habilidade de concentração diminuem e a memória em geral se torna um problema evidente. O quinto sinal é relacionado a problemas de linguagem, como mencionado anteriormente. Pode parecer que você está lutando para encontrar as palavras certas para descrever coisas, repetindo palavras incessantemente ou até mesmo confundindo suas palavras. Essa é uma questão ligada ao hipocampo que está fazendo essas escolhas. Por exemplo, algumas pessoas podem falar e formar frases de maneira aparentemente normal, mas sua comunicação é incoerente e sem sentido. Isso pode ser extremamente frustrante, já que a pessoa está tentando se comunicar, mas suas palavras parecem desconexas e aleatórias. Esse problema, em grande parte, está relacionado à atrofia do hipocampo. E o último sinal de demência precoce é a incapacidade de se orientar adequadamente em novos lugares. Por exemplo, quando você está em um local desconhecido e tenta encontrar uma loja, mas simplesmente não consegue de jeito nenhum, isso ocorre porque o nosso cérebro possui um GPS interno que nos ajuda a entender onde estamos no espaço. Quando essa função se deteriora, você perde esse GPS interno e fica incapaz de se localizar. Mas agora, vamos às 7 medidas que você precisa adotar para lidar com essa situação. É importante agir nas fases iniciais em vez de esperar até que o problema se agrave. A grande questão hoje na saúde é que muitas vezes não damos a devida importância à influência da dieta na saúde cerebral. As pessoas não se atentam ao que comem e como isso afeta o cérebro. No entanto, a dieta desempenha um papel fundamental na prevenção e, possivelmente, na reversão da demência se for abordada a tempo. Primeiro,
É importante entender o que pode estar causando a atrofia do hipocampo, que é um dos principais problemas nesse contexto. Uma causa bastante comum é a deficiência de tiamina, também conhecida como vitamina B1. Isso pode ocorrer não apenas devido ao consumo excessivo de álcool, mas também quando se segue uma dieta rica em carboidratos. O consumo excessivo de carboidratos simples, açúcar, aumenta a demanda por vitamina B1, uma vez que essa vitamina é necessária para metabolizar os carboidratos. Portanto, quanto mais carboidratos você consome, mais vitamina B1 seu corpo necessita. Para abordar essa questão, o primeiro passo é começar a tomar suplementos de vitamina B1 e considerar a inclusão de levedura nutricional na sua dieta, que é uma excelente fonte natural de vitamina B1. Certifique-se de escolher a levedura nutricional que não seja fortificada com vitaminas sintéticas, pois é mais benéfico optar pelo tipo natural. Vale mencionar que vitaminas sintéticas podem funcionar a curto prazo, mas não são uma solução ideal a longo prazo. Além disso, é importante tomar medidas para evitar a deficiência de vitamina B1, como reduzir o consumo de álcool e moderar a ingestão de carboidratos simples. Outro ponto importante é a questão do intestino e do microbioma. Existem pesquisas intrigantes relacionadas ao Alzheimer e ao Parkinson que sugerem que há uma falta de diversidade no microbioma intestinal desses pacientes, juntamente com inflamação intestinal recorrente. Uma das medidas cruciais a serem adotadas é promover diversidade do seu microbioma intestinal. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é variar o consumo de diferentes tipos de vegetais, em vez de se limitar a um único tipo repetidamente. Por exemplo, comer apenas um tipo de salada. Ao preparar uma salada, é importante incluir uma ampla variedade de vegetais e tipos de fibras, cada um deles contendo diferentes fitonutrientes que podem fortalecer diversas cepas de micróbios intestinais. Isso, por sua vez, contribui para a diversificação do seu microbioma. É importante reconhecer que há uma relação bidirecional entre o intestino e o cérebro. O nervo vago é responsável por transmitir informações tanto do intestino para o cérebro, quanto do cérebro para o intestino. Portanto, problemas no cérebro podem afetar o funcionamento do intestino e vice-versa. Como mencionei anteriormente, uma parcela significativa dos neurotransmissores é produzida pelos micróbios intestinais, assim como uma boa quantidade de vitaminas do complexo B. Estudos demonstraram melhorias substanciais na demência ao retirar o glúten da dieta, o que sugere que o glúten pode agravar essa condição. Além disso, vale a pena observar que alimentos geneticamente modificados e aqueles expostos ao glifosato, um herbicida associado a esses alimentos, não são benéficos para a saúde cerebral. O glifosato age destruindo certas vias nos micróbios, afetando nossos micróbios intestinais da mesma forma que afeta os micróbios no solo. Portanto, é aconselhável optar por alimentos orgânicos e não transgênicos, como parte de uma estratégia para cuidar da saúde do seu cérebro. O terceiro ponto, que é bastante poderoso, envolve pesquisas promissoras sobre o consumo de brotos, como os de brócolis, que são ricos em sulforafano. Uma característica única dos brotos é que eles se originam de pequenas sementes. Se você consumir a semente diretamente, ela possui menos valor nutricional disponível e é mais difícil de digerir. No entanto, quando os brotos se desenvolvem, liberam uma quantidade incrível de nutrientes. Portanto, ao incluir regularmente brotos na sua dieta, você não apenas obtém um pico de nutrição da planta, mas também recebe fitonutrientes específicos que, além de ter propriedades anticancerígenas, como já citei neste vídeo que está aparecendo aqui no card, também são superalimentos para o seu cérebro. O sulforafano presente nos brotos de brócolis é particularmente benéfico para diversos distúrbios neurodegenerativos. Além disso,
Os brotos são benéficos para a saúde intestinal, o que é relevante, pois a incidência de síndrome do intestino permeável é alta em pacientes com Alzheimer e Parkinson. No quarto ponto, destaco o desvio metabólico para cetonas. As cetonas oferecem proteção ao cérebro e fornecem combustível direto para os neurônios, especialmente em condições como a atrofia do hipocampo, onde ocorre a destruição de células cerebrais. Nessas situações, o cérebro não recebe o combustível adequado da glicose, mas ao alimentá-lo com cetonas, ele pode prosperar. Quem me acompanha sabe que não sou muito a favor do jejum para emagrecimento, apesar de saber que fazer jejum obviamente fará você emagrecer. Porém, existem algumas evidências que sugerem que o jejum intermitente regular e o jejum intermitente prolongado podem ser recomendados para os casos de saúde cerebral, pois geram um aumento significativo na produção de cetonas em comparação até mesmo com uma dieta pobre em carboidratos. Além disso, consumir triglicerídeos de cadeia média ou suplementos de cetonas também podem beneficiar o cérebro. O extrato de ginkgo biloba, especificamente o extrato EGB761, demonstrou oferecer proteção neural significativa para o cérebro. Em relação ao quinto ponto, os cogumelos juba de leão podem apresentar um impacto notável na função cognitiva. Esses cogumelos têm um efeito significativo no cérebro e sua função cognitiva, o que não deve ser subestimado. Além dessas estratégias específicas, é importante lembrar das recomendações habituais para a saúde cerebral, que incluem o consumo de ácidos graxos ômega 3, especialmente o DHA encontrado em peixes gordurosos e óleo de peixe, bem como a vitamina D e zinco. Praticar exercícios também é fundamental para aumentar o fornecimento de oxigênio para o cérebro, enquanto o sono adequado também é essencial para evitar o aumento do cortisol e do estresse, ao mesmo tempo em que promove o suprimento adequado de oxigênio para o cérebro. E se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe ele com quem precisa e não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito. Aproveite, deixe seu like, isso fará com que esse vídeo aqui chegue para mais pessoas. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, grande abraço!